Aquela palavra me atingiu como um tapa na cara. Estéril. Julian disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse comentando sobre o tempo, como se estivesse mencionando que o café tinha esfriado, como se estivesse constatando um fato simples e banal sobre a mulher a quem ele havia prometido amar para sempre. Estávamos na sala de estar da casa da mãe dele. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, projetando longas sombras no piso de mármore. Eu conseguia sentir o cheiro da lavanda que a mãe dele sempre mantinha em vasos de cristal espalhados pela casa. Tudo parecia tão normal, tão bonito, tão perfeitamente organizado, mas eu me sentia como se estivesse me afogando. É isso que você é, Helena, continuou Julian, com a voz plana e sem emoção. Estamos casados há 3 anos. 3 anos e nada. Minha mãe merece netos. Meu pai quer ver o nome da família continuar, mas você não consegue fazer nem essa coisa simples. Sua mãe, Rosalie, estava sentada no sofá cor creme com as pernas cruzadas, concordando com a cabeça como uma juíza presidindo um tribunal. Seus diamantes captavam a luz a cada movimento. Seus cabelos prateados, impecavelmente penteados, não se moviam nem mesmo quando ela inclinava a cabeça em sinal de concordância. Julian tem razão, querida, disse ela, com a voz carregada de falsa compaixão. O principal propósito de uma mulher no casamento é gerar filhos. Se você não consegue cumprir esse dever, talvez precise reconsiderar seu lugar nesta família. Olhei para Arabella, a irmã de Julian, que estava perto da lareira com uma taça de vinho na mão. Pensei que talvez ela me defendesse. Tínhamos sido amigas. Rimos juntas em jantares em família. Ela segurou minha mão no meu casamento e me disse que eu era a irmã que ela sempre quis. Mas Arabella apenas sorriu. Um sorriso frio e cruel que me embrulhou o estômago. Eu disse ao Julian desde o início que você não era a pessoa certa para ele, disse Arabella. Mas ele não me ouviu. Agora veja onde estamos. 3 anos desperdiçados com alguém que nem sequer consegue gerar um herdeiro. Minha voz saiu quase como um sussurro. Não estamos tentando há 3 anos. São só desculpas, interrompeu Julian. Sempre desculpas com você. Sabe o quanto é constrangedor quando meus colegas perguntam sobre as crianças? Quando os amigos dos meus pais se perguntam por que está demorando tanto, eles me olham com pena, Helena. Pena, porque todo mundo sabe que o problema não sou eu. Minhas mãos tremiam. Apertei-as contra o corpo, tentando me acalmar, tentando encontrar minha voz, tentando entender como o homem que eu amava podia ficar ali e me humilhar daquela maneira. Nem sequer consultamos um médico, disse eu, forçando as palavras a saírem. Não sabemos se existe realmente um problema. Não estamos acompanhando nada a sério. Você disse que deveríamos deixar acontecer naturalmente. Porque eu estava tentando ser paciente com você, disparou Julian. Mas minha paciência acabou. O problema é óbvio. Você tem defeito. Defeituosa? Essa palavra ecoaria na minha mente por meses a fio. Me acordaria à noite. Sussurraria para mim em momentos de silêncio. Me faria questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. Julian, por favor, eu disse, com lágrimas nos olhos. Por que você está fazendo isso? Por que você está sendo tão cruel? Cruel? Sua risada foi áspera e amarga. Estou sendo realista. Casei com você pensando que me daria uma família. Em vez disso, você não me deu nada além de decepção. Rosalie levantou-se do sofá, alisando o vestido de grife. Já fizemos os preparativos, disse ela simplesmente. Encontramos alguém que pode nos ajudar. Uma jovem encantadora chamada Isabelle. Ela vem de uma boa família. Excelente linhagem, como se costuma dizer. Muito fértil. Ela já concordou em ser nossa barriga de aluguel. Meu sangue gelou. O quê? É a solução perfeita, acrescentou Arabella, com um sorriso ainda maior. Julian terá os filhos que merece. O nome da família continua. E você, bem, não precisará mais se preocupar em fracassar. Isabelle vai se mudar para a casa de hóspedes no mês que vem, continuou Rosalie como se eu não tivesse falado nada. Ela ficará confortável lá, perto o suficiente para que Julian possa passar um tempo com ela regularmente. Certifique-se de que tudo esteja progredindo bem. O quarto começou a girar.
Agarrei o encosto de uma cadeira para me firmar. Você quer trazer outra mulher para morar em nossa propriedade, para que meu marido possa? Eu nem consegui terminar a frase. As palavras eram horríveis demais. Pare de fazer drama, disse Julian friamente. Isto é um acordo comercial. Nada mais. Isabelle entende o papel dela. Você precisa entender o seu. E qual é exatamente o meu papel? Perguntei, com a voz embargada. O que eu devo fazer enquanto meu marido passa tempo com outra mulher que está grávida dele? Julian aproximou-se de mim. Seus olhos estavam duros. Não havia mais calor neles. Ah, talvez nunca tenha havido. Seu papel é aceitar a realidade, disse-lhe em voz baixa. Você é minha esposa apenas no nome agora. Você continuará a comparecer a eventos comigo quando necessário. Você sorrirá para as câmeras. Você desempenhará o seu papel, mas não espere nada além disso de mim. Você teve a sua chance. Você falhou. Olhei ao redor da sala para os rostos deles. A fria indiferença de Rosalie. A alegria mal disfarçada de Arabella. O desprezo gélido de Julian. Essas pessoas que eu considerava família há 3 anos. Essas pessoas que eu amava e me esforçava tanto para agradar. Essas pessoas que agora me olhavam como se eu fosse lixo a ser descartado. Preciso ir embora, sussurrei. Sim, você deveria ir para casa e pensar sobre o que discutimos, disse Rosalie, com desdém. Vamos preparar os documentos para o acordo. Você precisará assiná-los, é claro, apenas uma formalidade para proteger os interesses de todos. Caminhei até a porta com as pernas parecendo que iam ceder a qualquer momento. Minha mão estava na maçaneta quando Julian falou novamente. Ah, e Helena, a Isabelle já está grávida. Há cerca de 6 semanas. Não queríamos esperar mais. Tenho certeza de que você entende. Fiquei paralisada. 6 semanas? Isso significava que Julian estava dormindo com essa mulher há pelo menos 2 meses, talvez mais, enquanto me dizia que me amava, deitado na nossa cama, fazendo promessas sobre o nosso futuro. Virei-me lentamente. Você está me traindo. Julian deu de ombros. Prefiro pensar nisso como assumir o controle do meu próprio destino. Você não ia engravidar. Eu precisava saber que o problema não era eu. Isabelle provou que não era. Então, sim, o problema definitivamente é você. Algo dentro de mim se quebrou. Talvez tenha sido meu coração. Talvez tenha sido aquela parte ingênua e esperançosa de mim que ainda acreditava em amor, lealdade e honra. Quero o divórcio, eu disse. Rosalie riu. Riu mesmo. Ah, querida. Você assinou um acordo pré-nupcial. Um bem completo. Se você se divorciar do Julian, vai sair sem nada. Nem um centavo. Vai perder o apartamento, o carro, tudo. É isso mesmo que você quer? Jogar 3 anos fora e ir embora de mãos vazias? Você também vai perder o emprego, acrescentou Arabella, alegremente. Caso tenha se esquecido, você trabalha para a empresa da família. Podemos rescindir seu contrato quando quisermos. E sem referências nossas, boa sorte para encontrar outro emprego nesta cidade. Todo mundo conhece todo mundo. Você vai entrar para a lista negra. Olhei para Julia novamente. Você sabia o tempo todo. Sabia que isso ia acabar se eu não engravidasse rápido o suficiente. Ele sorriu. Foi a coisa mais cruel que eu já tinha visto. Eu sabia que precisava de um seguro, disse ele. Minha família é tudo para mim, Helena. Eu não podia arriscar perder tudo só porque me casei com a mulher errada. Então, sim, eu me certifiquei de que o acordo pré-nupcial me protegesse, nos protegesse. Você deveria tê-lo lido com mais atenção antes de assinar. Eu tinha lido, mas estava tão apaixonada, tão entusiasmada com o nosso futuro, que não tinha realmente entendido com o que estava concordando. Os advogados eram os do Julian. Eles explicaram as coisas de uma forma que parecia razoável na época. Eu confiei nele. Que tola eu fui. Saia da casa da minha mãe, disse Julian. Vá para casa. Pense em tudo que conversamos. E lembre-se, você não tem para onde ir.
Ninguém mais vai cuidar de você. Nós somos tudo que você tem. Saí sem dizer mais nada. Consegui chegar ao meu carro antes que as lágrimas viessem. Elas escorreram pelo meu rosto em torrentes quentes enquanto eu agarrava o volante. Meu corpo inteiro tremia com soluços que pareciam que iam me despedaçar por dentro. Estéril, defeituoso, inútil. Era assim que me viam. Era só isso que eu era para eles. Liguei o carro e dirigi para casa atordoada. O apartamento que eu dividia com Julia há 3 anos de repente parecia uma prisão. As coisas dele estavam por toda parte. As roupas no armário, o relógio na cômoda, os livros nas prateleiras. Evidências de uma vida que eu achava que tínhamos construído juntos. Tudo mentira. Eu percorria os cômodos como um fantasma. Tudo era caro. Tudo era lindo. Os móveis custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. As obras de arte nas paredes valiam uma fortuna. A vista das janelas mostrava a cidade inteira estendida abaixo de nós como uma joia reluzente. Mas não era meu. Nada daquilo era meu. Eu era apenas um inquilino, um substituto temporário até que alguém melhor aparecesse. Alguém fértil. Me vi no banheiro encarando meu reflexo no espelho. Meu rosto estava manchado de tanto chorar. Meu cabelo estava um desastre. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Será que eu era mesmo estéril? Será que havia mesmo algo de errado comigo? Nunca tínhamos tentado seriamente ter um filho. Julian sempre dizia que tínhamos tempo. Dizia que primeiro devíamos aproveitar o casamento, viajar, construir nossas carreiras, nos divertir. Eu acreditava nele. Mas agora eu me perguntava se ele estava me testando o tempo todo, esperando para ver se eu engravidaria por acidente. E quando isso não aconteceu, ele encontrou alguém que poderia. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Helena. Sou a Isabelle. O Julian me deu seu número. Só queria entrar em contato para dizer que espero que possamos ser amigas durante esse processo. Sei que pode ser um pouco estranho, mas quero que saiba que não estou tentando te substituir. Só estou ajudando o Julian a ter a família que ele merece. Mal posso esperar para te conhecer. Abraços e beijos. Fiquei encarando a mensagem. Li várias vezes. A alegria contida nela me dava náuseas. Os abraços e beijos no final, como se fôssemos amigas conversando sobre planos para o almoço, em vez de ela estar grávida do meu marido. Digitei uma resposta. Apaguei. Digitei outra. Apaguei essa também. Por fim, simplesmente desliguei o celular. Fui até o quarto e me deitei na cama. Nossa cama. A cama onde Julia me abraçou e disse que me amava. A cama onde fizemos promessas de um futuro juntos. Tudo mentira. Fechei os olhos e tentei imaginar o que faria. Eu não tinha dinheiro próprio. Meu salário ia para uma conta conjunta controlada por Julia. Eu não tinha família. Meus pais morreram em um acidente de carro há 5 anos. Meus amigos foram desaparecendo aos poucos depois que me casei com Julia, porque ele sempre precisava de mim em algum evento, jantar ou arrecadação de fundos. Eu estava completamente sozinha, completamente presa. As lágrimas voltaram. Chorei até não aguentar mais. Até minha garganta ficar irritada, minha cabeça latejar e meus olhos parecerem lixa. E então, na escuridão daquele quarto, algo mudou. A dor começou a se transformar em outra coisa, algo frio, cortante e concentrado. Raiva. Eles pensaram que poderiam me humilhar. Pensaram que poderiam me usar e me descartar. Pensaram que eu simplesmente aceitaria meu destino e participaria do seu plano perverso. Eles estavam errados. Eu ainda não sabia como. Eu não sabia quando. Mas eu sabia com absoluta certeza que faria todos eles pagarem por isso. Eu destruiria Julian da mesma forma que ele tentou me destruir. Eu tiraria tudo que ele valorizava. Eu exporia cada mentira. Eu garantiria que o mundo soubesse exatamente que tipo de homem ele realmente era. E eu faria isso de um jeito que ele jamais imaginaria. Sentei-me na cama, com o coração acelerado por uma mistura de medo e excitação.
Eu não tinha dinheiro nem recursos. Estava presa a um acordo pré-nupcial que não me dava nada. Trabalhava na empresa da família dele. Não tinha poder, mas tinha algo que eles não esperavam. Eu não tinha mais nada a perder, e isso me tornava perigoso. Levantei-me e fui até o escritório de Julian. Ele guardava arquivos lá, documentos, informações sobre a empresa, sobre seus negócios, sobre os interesses comerciais de sua família. Se eu quisesse derrubá-lo, precisava saber de tudo. Comecei a vasculhar suas gavetas, seu computador, seus arquivos, e foi aí que encontrei uma pasta etiquetada como Projeto Barré, escondida no fundo de sua gaveta trancada. Eu tinha tirado a chave do chaveiro dele meses atrás, quando ele me pediu para pegar as chaves do carro. Ele nunca tinha percebido que ela estava faltando. Abri a pasta e comecei a ler. Minhas mãos começaram a tremer. Não se tratava apenas de mim. Não se tratava apenas de Julian querer um bebê e encontrar outra mulher para lhe dar um. Era muito maior do que eu imaginava. E de repente, eu soube exatamente como iria destruí-lo. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite! Na manhã seguinte àquela tarde horrível na casa de Rosalie, acordei com os olhos inchados e uma determinação que parecia de aço no meu peito. Julian não tinha voltado para casa. Ele mandou uma mensagem à meia-noite dizendo que ia ficar no escritório. Eu sabia que era mentira. Ele provavelmente estava com Isabelle. Eu não me importava mais. Passei a noite inteira lendo a pasta do Projeto Barré. Cada documento, cada e-mail que ele havia impresso, cada anotação que ele havia rabiscado nas margens. O que descobri fez com que meu plano de vingança fosse muito além de simplesmente humilhar Julian. Tratava-se de derrubar todo um império de mentiras. O Projeto Barré era um esquema de desenvolvimento imobiliário. Superficialmente, parecia legítimo. A empresa da família de Julian estava comprando prédios antigos na parte baixa da cidade, planejando reformá-los e transformá-los em condomínios de luxo. Eles estavam veiculando anúncios sobre a revitalização de bairros negligenciados e a promoção da prosperidade em comunidades esquecidas. Mas os documentos contavam uma história diferente. Os prédios não estavam vazios. Estavam cheios de inquilinos. Famílias que moravam ali há décadas. Pequenos empresários que construíram seus meios de subsistência ali. Idosos com renda fixa que não tinham condições de se mudar. Julian e sua família estavam despejando todos à força. Os documentos mostravam como eles intimidavam os inquilinos, tornando a vida insuportável para que as pessoas saíssem antes mesmo de receberem os avisos de despejo. Eles haviam planejado que a água parasse de funcionar misteriosamente, que o aquecimento falhasse no inverno e que ocorressem arrombamentos aleatórios que a polícia nunca parecia investigar. E, uma vez que os prédios estivessem vazios, eles planejavam demoli-los, não reformá-los. Toda a história da reforma era uma mentira para obter licenças do governo e isenções fiscais. Mas a situação piorou, muito pior. Havia e-mails entre Julian e um homem chamado Theodore Brennan, que trabalhava para o departamento de habitação da cidade. Os e-mails revelaram evidências claras de suborno. Julian pagava Theodore para aprovar licenças que jamais deveriam ter sido aprovadas, para ignorar violações de segurança e para acelerar processos burocráticos que normalmente levariam meses. Em um e-mail, Julian escreveu: "Os manifestantes estão ficando irritantes. Você pode pedir aos seus amigos da polícia para fazerem algumas prisões? Nada grave, só o suficiente para assustá-los e fazê-los ir embora." Resposta de Theodore: "Já está resolvido. A operação policial acontece na sexta-feira à noite. Certifique-se de que seus homens não estejam perto do local." Eu li aquele e-mail 3 vezes, e meu coração batia mais forte a cada leitura. Eles estavam planejando prender pessoas inocentes sob falsas acusações só para abrir caminho para o empreendimento de luxo que queriam construir. E havia mais. Outra pasta continha demonstrativos financeiros que não batiam. Dinheiro circulando por empresas de fachada, contas nas Ilhas Cayman, pagamentos a pessoas com títulos como consultor, que aparentemente não realizavam nenhum trabalho de consultoria. A família de Julian estava lavando dinheiro.
Eu não entendia todos os detalhes. Eu não era contadora nem advogada, mas entendia o suficiente para saber que o que eu estava vendo poderia levar pessoas para a prisão, inclusive meu marido. Fotografei tudo com meu celular, cada documento, cada e-mail, cada recibo. Trabalhei rápido, com as mãos firmes apesar da adrenalina correndo nas minhas veias. Quando terminei, coloquei tudo de volta exatamente como estava. Tranquei a gaveta e guardei a chave no lugar. Então sentei-me à mesa da cozinha e comecei a fazer um plano. Eu não podia ir à polícia. Ainda não. A família de Julian tinha muitas conexões nesta cidade. Eles fariam tudo desaparecer. Diriam que os documentos eram falsos. Me destruiriam antes que eu pudesse destruí-los. Eu precisava ser mais esperto do que isso. Precisava de provas que eles não pudessem negar, testemunhas que não pudessem intimidar, uma plataforma que não pudessem silenciar, e precisava fazer isso de uma forma que humilhasse Julian tão completamente quanto ele me humilhou. Eu ainda estava sentada à mesa quando ouvi a porta da frente abrir. Julian entrou carregando sua pasta, com a aparência de quem havia dormido perfeitamente bem. Seu terno estava impecável. Seu cabelo, penteado. Ele parecia um homem sem nenhuma preocupação no mundo. Você acordou cedo, disse ele, sem me encarar diretamente. Não consegui dormir. Não me surpreende. Ontem foi difícil. Ele pousou a pasta e afrouxou a gravata. Mas espero que você tenha tido tempo para pensar em tudo, para perceber que este acordo é realmente o melhor para todos. Olhei para ele, olhei-o atentamente. Este homem que eu amei. Este homem em quem confiei de todo o meu coração. Já pensei nisso, disse calmamente. E quero conhecer Isabelle. As sobrancelhas de Julian se ergueram. Você acha? Se ela vai estar grávida do seu filho, eu deveria conhecê-la, não acha? Seria estranho se eu não a conhecesse. Ele me estudou atentamente, procurando uma armadilha. Mas mantive minha expressão neutra. Calma, resignada. Isso é muito maduro da sua parte, disse-lhe finalmente. Vou dar um jeito. Talvez um jantar neste fim de semana. Isso parece perfeito. Julian sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ele me deu desde ontem. Ele achou que tinha me quebrado. Achou que eu estava cedendo. Ótimo. Deixe-o pensar isso. Preciso ir para o escritório, disse ele. Hoje é um dia importante. As licenças finais para o projeto Barré devem ser aprovadas até o final da tarde. Aí poderemos começar a desocupar os prédios. Desocupando o terreno, perguntei inocentemente. Pensei que você estivesse reformando, não é? Sim, estamos reformando. Ele acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. É a mesma coisa. Precisamos que os atuais ocupantes saiam primeiro. A maioria está saindo por vontade própria. Os mais teimosos serão resolvidos em breve. Foram tratados como se fossem problemas a serem eliminados, em vez de seres humanos com vidas e lares. Tenho certeza de que você lidará com isso perfeitamente, eu disse com um sorriso que parecia ácido nos meus lábios. Depois que Julian saiu, fiquei sentada no silêncio do nosso apartamento, continuando a planejar. Eu precisava de aliados, pessoas que pudessem me ajudar sem saber a extensão total do que eu estava planejando. Pessoas que tivessem seus próprios motivos para querer ver o projeto Barré fracassar. Peguei meu laptop e comecei a procurar informações sobre os prédios que a família de Julia estava visando. Encontrei um grupo comunitário que vinha protestando contra os despejos. Eles tinham um site, uma página no Facebook e informações de contato. Enviei uma mensagem para eles de uma nova conta de e-mail que eu havia criado. Tenho informações sobre o projeto Barré. Informações que podem impedir os despejos, mas preciso me encontrar pessoalmente amanhã à tarde. Na cafeteria da Avenida Riverside. Estarei usando um lenço azul. Venha sozinho, ponto. Apertei o botão de enviar antes que pudesse repensar minha decisão. Então, procurei por jornalistas investigativos na cidade. Encontrei uma mulher chamada Valeria Hunt, que trabalhava para o jornal local. Ela havia escrito vários artigos sobre corrupção no governo municipal. Ganhou prêmios por seu trabalho expondo um esquema de propina envolvendo o gabinete do prefeito.
Ela era exatamente o que eu precisava. Enviei a ela uma mensagem semelhante. Enigmática o suficiente para ser intrigante. Específica o bastante para ser levada a sério. Tenho provas de suborno e corrupção envolvendo o projeto Barré. Documentos, e-mails, registros financeiros. Encontre-me na quinta-feira à noite. Na biblioteca da Grande Avenue, terceiro andar, Canto dos Fundos. Venha sozinha. Naquela noite, preparei a refeição favorita de Julian. Arrumei a mesa com nossa bela porcelana. Até vesti um dos vestidos que ele havia me dado. Um vestido de seda verde escuro que realçava minhas curvas e fazia meus olhos brilharem. Quando chegou em casa, ele parecia surpreso. O que é tudo isso? Eu queria fazer algo legal, eu disse baixinho. Tenho pensado no que você disse, no meu papel nesta família. Quero que isso dê certo, Julia. Quero te apoiar. Ele sorriu e me abraçou. Fico feliz que você esteja entendendo a situação. Eu sabia que você era inteligente o suficiente para compreender. Jantamos juntos. Conversamos sobre o dia dele. Ele me contou sobre a aprovação das licenças, sobre como começariam os despejos na semana seguinte e sobre o quão lucrativo seria o projeto Barré. E eu sorri, concordei com a cabeça e representei o papel da esposa obediente que aceitou seu destino. Por dentro, eu contava as horas até poder começar a destruir o mundo dele. Na tarde seguinte, fui à cafeteria na Avenida Riverside usando um lenço azul. Sentei-me em uma mesa de canto e esperei. Uma mulher na casa dos 50 entrou. Parecia cansada. Suas roupas estavam gastas, mas limpas. Suas mãos estavam ásperas por causa do trabalho. Ela viu o lenço azul e caminhou até minha mesa. Foi você quem nos contatou? Perguntou ela em voz baixa. Sim. Por favor, sente-se. Ela sentou-se, com os olhos percorrendo o ambiente nervosamente. Que informações você tem? Primeiro, fale-me sobre você, sobre os prédios que eles estão tentando tomar. O nome dela era Ruth. Ela morava em um dos prédios visados há 32 anos, criou os filhos lá e enterrou o marido há 5 anos. O prédio tinha aluguel controlado, o que significava que ela podia morar lá com sua renda fixa da Previdência Social. Eles querem que a gente saia daqui, disse Ruth, com a voz trêmula. Dizem que vão reformar, mas sabemos que não é verdade. Vão demolir tudo e construir condomínios caros. Condomínios que pessoas como nós jamais poderiam pagar. E se eu lhe dissesse que eles estão subornando funcionários da prefeitura para conseguir as licenças? Perguntei em voz baixa. E se eu lhe dissesse que eles estão orquestrando falsas batidas policiais para intimidar os manifestantes? E se eu lhe dissesse que todo o projeto é baseado em corrupção? Os olhos de Ruth se arregalaram. Você tem provas? Sim, mas preciso da sua ajuda. Expliquei o que precisava. Precisava que o grupo comunitário continuasse protestando, que se mantivesse visível, que fizesse barulho, porque quando o escândalo estourasse, eu precisava que a mídia tivesse uma história pronta sobre as vítimas, sobre as pessoas que a família de Julia havia prejudicado. Ruth ouviu atentamente. Quando terminei, ela recostou-se na cadeira. Por que você está nos ajudando? Perguntou. O que você ganha com isso? Digamos que Julian Barré também me magoou, eu disse. E quero ter certeza de que ele pagará por isso. Ela estudou meu rosto por um longo momento. Então, assentiu com a cabeça. Faremos o que você precisar. 2 dias depois, encontrei Valeria Hunt na biblioteca. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 35 anos. Tinha um olhar penetrante e um jeito direto de falar que me agradou imediatamente. Você disse que tem provas de corrupção, disse ela sem rodeios. Vamos vê-las. Mostrei a ela as fotos no meu celular, os e-mails entre Julian e Theodore, os demonstrativos financeiros mostrando as empresas de fachada, as anotações sobre inquilinos intimidadores. Os olhos de Valeria se arregalaram a cada foto. Isso é? Ela olhou para mim. Isso é explosivo. Onde você conseguiu isso? Isso não importa. O que importa é que é real e eu posso conseguir mais para você. Quem é você? Perguntou Valeria. Por que está me dando isso?
Porque quero ver a verdade vir à tona e porque confio que você contará a história da maneira correta. Valeria ficou em silêncio por um momento. Se eu publicar esta matéria, vai ser um grande escândalo. Um escândalo enorme. A família Barré é poderosa. Eles vão revidar com força. Você está preparado para isso? Estou preparado para o que vier. E você tem certeza de que tudo isso é legítimo? Você não está tentando me enganar ou me passar informações falsas. Tudo nessas fotos é real. Posso fornecer os documentos originais quando for o momento certo. Mas preciso que você guarde a história por enquanto. Não publique nada ainda. Por que não? Porque ainda não terminei de reunir provas e porque o momento precisa ser perfeito. Quero que isso seja divulgado quando causar o maior dano possível. Valéria refletiu sobre isso. Quando você saberá que o momento é certo? Você vai saber. Confie em mim. Quando acontecer, será inesquecível. A noite de sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Julian tinha combinado um jantar para nós com Isabelle em um restaurante italiano chique no centro da cidade. O tipo de lugar com toalhas de mesa brancas e garçons que falavam em voz baixa. Passei uma hora me arrumando. Escolhi um vestido preto, elegante, mas simples. Fiz a maquiagem com cuidado. Queria parecer serena, no controle da situação, não como uma mulher cujo marido acabará de lhe dizer que ela era defeituosa. Julian estava de bom humor durante a viagem. Ele não parava de falar sobre o projeto Barré, sobre como tinham começado a entregar os avisos de despejo naquela manhã, sobre como tudo estava se encaixando perfeitamente. Minha mãe está radiante, disse ele. Ela diz que este projeto vai consolidar o legado da nossa família nesta cidade. Meu pai já está falando em expandir para outros bairros. Que maravilha, eu disse com um sorriso que não chegou aos meus olhos. Chegamos ao restaurante. Julia entregou as chaves ao manobrista. Ele colocou a mão na minha lombar enquanto entrávamos. Um gesto que antes me fazia sentir amada. Agora, parecia apenas possessivo. Isabelle já estava sentada à nossa mesa. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 25 anos. Tinha longos cabelos loiros que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Seu vestido era justo e caro. A maquiagem estava impecável e sua barriga já apresentava uma pequena saliência. Ela se levantou quando nos viu, e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Julian. Ela o abraçou, pressionando o corpo contra o dele de um jeito que me deu vontade de gritar. Então ela se virou para mim, com aquele mesmo sorriso radiante ainda estampado no rosto. E você deve ser Helena. Estou tão animada para finalmente te conhecer. Ela estendeu a mão. Apertei-a, notando como sua pele era macia, como ela parecia jovem de perto, como seus olhos não demonstravam calor apesar do sorriso. Olá, Isabelle, eu disse calmamente. Todos nos sentamos. Julia imediatamente começou a se preocupar com Isabelle, perguntando como ela estava se sentindo, se o bebê já estava chutando, se ela precisava de alguma coisa. Ela deu uma risadinha e tocou no braço dele. Você é tão gentil por se preocupar. Eu me sinto ótima. O médico disse que tudo está progredindo perfeitamente. Que maravilha, ouvi-me dizer. O garçom veio anotar nossos pedidos de bebidas. Isabelle pediu água com gás para o bebê, dando uma risadinha. Julian pediu uma garrafa cara de vinho para dividirmos. Deixei que ele me servisse uma taça, mesmo sem nenhuma intenção de beber. Então, Helena, disse Isabelle, inclinando-se para a frente. Julia me disse que você trabalha na empresa da família. Deve ser muito interessante. Eu trabalho em comunicação, respondi. Cuido do relacionamento com a mídia, comunicados de imprensa, esse tipo de coisa. Nossa, isso parece complicado. Ela fez uma careta como se eu tivesse dito algo confuso. Eu jamais conseguiria fazer algo assim. Sou mais uma pessoa criativa. Na verdade, sou instrutora de yoga. Foi assim que eu e o Julian nos conhecemos. Ele começou a frequentar minhas aulas há uns 4 meses. 4 meses, não 2 meses, não 6 semanas. 4 meses ele vinha frequentando as aulas de yoga dela. 4 meses ele vinha planejando isso.
4 meses ele vinha construindo um relacionamento com ela enquanto voltava para casa para mim todas as noites. Que bom, eu disse. Julian interveio. Isabelle tem sido muito compreensiva com toda essa situação. Nem toda mulher estaria disposta a ajudar uma família da maneira como ela ajudou. Isabelle estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dele. Eu só quero ajudar a trazer um bebê ao mundo, especialmente para um homem tão maravilhoso que merece ser pai. Não é sua culpa que... Ela olhou para mim. Bem, que as coisas não saíram como você esperava no seu casamento. A pena em sua voz era quase pior do que as palavras cruéis que Julian havia usado. Não, concordei. As coisas raramente saem como esperamos. O jantar continuou. Pediram entradas e pratos principais enquanto conversavam sobre nomes de bebês, cores para o quarto e se deveriam descobrir o sexo ou deixar que fosse uma surpresa. A mão de Julian deslizava suavemente até a barriga de Isabelle. Observei tudo como se estivesse assistindo a uma peça de teatro, desapegado, distante, tomando notas mentais de cada toque, cada olhar, cada palavra. Helena, você mal tocou na comida, observou Isabelle. Você está se sentindo bem? Estou bem, só não estou com muita fome. Ela tem estado emotiva ultimamente, disse Julian como se eu não estivesse sentado ali. Toda a situação tem sido difícil para ela, mas ela está se adaptando. Tenho certeza de que deve ser difícil, disse Isabelle, com a voz carregada de falsa compaixão. Não consigo imaginar como deve ser saber que seu marido precisa encontrar outra pessoa para ter seus filhos. Mas você precisa entender, Julian tem necessidades. Ele tem responsabilidades com a família. Você não pode culpá-lo por fazer o que precisa fazer. Coloquei o garfo na mesa com cuidado. Você tem razão. Não posso culpá-lo por me mostrar exatamente quem ele realmente é. Julia me lançou um olhar de advertência. Helena. Acho que você é bastante corajosa, Isabelle, continuei. Ser tão aberta sobre ser a outra mulher, não ter vergonha de dormir com um homem casado, engravidar dele enquanto a esposa está sentada do outro lado da mesa, isso exige um tipo especial de pessoa. O sorriso de Isabelle vacilou. Eu não sou a outra. Estou prestando um serviço, um presente. Não tem nada a ver com romance ou algo inapropriado, não é? Eu sorri. Então por que você está jantando conosco? Por que está segurando a mão do meu marido? Por que estão conversando sobre nomes de bebês como um casal? Já chega, disse Julian bruscamente. Você concordou com este jantar. Você disse que queria conhecer Isabelle, e eu concordei. Eu queria ver que tipo de mulher aceitaria esse acordo. Agora eu sei. O rosto de Isabelle ficou vermelho. Sua personalidade doce e extrovertida se quebrou um pouco. Pelo menos posso dar a Julian o que ele quer. Pelo menos não sou defeituosa. Havia crueldade por trás da falsa gentileza. Você tem razão, eu disse calmamente. Você pode dar a ele o que ele quer. Um filho. Mas sabe o que mais você está dando a ele? O quê? Isabelle respondeu bruscamente. Uma forma de mostrar a todos exatamente que tipo de homem ele é. Uma forma de provar que ele valoriza bens materiais acima das pessoas. Que ele vê as mulheres como peças intercambiáveis em sua vida perfeita. Que seus votos não significaram nada. Que sua honra não significa nada. Que ele está disposto a trair e humilhar alguém que o amou apenas para conseguir o que quer. Levantei-me da mesa. Parabéns pelo bebê, Isabelle. Espero que valha a pena quando Julian decidir que você não lhe serve mais, porque é isso que ele faz. Ele usa as pessoas até que elas não possam mais lhe dar o que ele quer. Aí ele as descarta. Julian também se levantou, com um rosto sombrio de raiva. Sente-se. Você está causando um escândalo. Não, eu vou embora. Aproveite o jantar. Aproveite para planejar o futuro de vocês juntos. Aproveite cada segundo disso porque eu te prometo, Julia, você vai se arrepender do dia em que me chamou de estéril. Saí do restaurante de cabeça erguida. Consegui ouvir Julia me chamando, mas não parei. Não me virei. Caminhei até encontrar um táxi. Dei meu endereço ao motorista e sentei no banco de trás, tremendo da cabeça aos pés. Mas eu não estava chorando.
Estava sorrindo porque aquele jantar tinha me dado exatamente o que eu precisava. Eu tinha gravado tudo no meu celular, que estava em cima da mesa ao lado do guardanapo o tempo todo. Cada palavra, cada confissão, cada comentário cruel, cada prova. Quando cheguei em casa, transferi imediatamente a gravação para o meu laptop e fiz backup em 3 locais diferentes. Depois, enviei uma mensagem para Valeria Hunt: haverá um jantar daqui a 2 semanas, um grande evento beneficente. Toda a elite da cidade estará lá, incluindo a família Barré. Terei todas as provas prontas até lá. Esteja preparada para publicar naquela noite. A resposta dela veio rapidamente. Estarei pronta. As 2 semanas seguintes foram uma dança cuidadosamente orquestrada. Durante o dia, eu representava o papel de esposa perfeita. Ia trabalhar na empresa da família. Sorria para Rosalie quando ela aparecia no escritório. Almoçava com Arabella e a ouvia falar sobre seus planos de férias. À noite, continuei reunindo provas. Encontrei mais arquivos no escritório de Julian, mais e-mails, mais registros financeiros. Descobri que a corrupção da família Barré era ainda mais profunda do que eu imaginava inicialmente. Eles vinham fazendo isso há anos, comprando propriedades, subornando funcionários, despejando inquilinos e lavando dinheiro. O projeto Barré foi apenas o mais recente de uma longa série de crimes. Comecei também a aprender mais sobre o jantar de gala beneficente que eles organizavam. Era um evento anual, o jantar da Fundação da Família Barré. Arrecadava fundos para iniciativas de desenvolvimento urbano, o que agora eu entendia ser um código para seus esquemas imobiliários corruptos. O baile de gala deste ano seria o maior de todos os tempos. Eles convidaram o prefeito, vários vereadores, juízes, líderes empresariais e personalidades da mídia. Seria realizado no Grand Belmont Hotel, no enorme salão de baile do último andar. Seria o cenário perfeito para minha vingança. Passei dias planejando cada detalhe, cada movimento, cada plano B. Encontrei-me com Ruth e seu grupo comunitário. Dei-lhes mais informações sobre o evento de gala. Disse-lhes para se prepararem para protestar em frente ao hotel naquela noite. Encontrei-me novamente com Valeria. Entreguei-lhe cópias de todos os documentos que havia encontrado. Ela passou horas verificando tudo, investigando pistas e entrevistando fontes. Esta será a maior reportagem da minha carreira, disse ela. Quando você quer que eu publique? Na noite da gala. Bem no auge do evento. Vou te mandar um sinal. Quando você o receber, publique o artigo imediatamente. Qual sinal? Eu sorri. Você saberá quando vir. 3 dias antes do baile de gala, Julian chegou em casa com uma capa para roupas. Mandei fazer esta para você, disse ele, pendurando-a na porta do quarto. Para o jantar da fundação. Mamãe insiste que você esteja impecável. Os fotógrafos vão estar por toda parte. Abri o zíper da sacola. Dentro havia um deslumbrante vestido prateado coberto de delicadas miçangas. Provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Era lindo. Era também uma fantasia, mais um adereço na imagem perfeita que a família Barré queria projetar para o mundo. É adorável, eu disse. Obrigada. Julian pareceu surpreso com minha resposta gentil. Nas últimas 2 semanas, eu havia sido totalmente submissa. Concordante. Quieta. Ele achou que tinha conseguido quebrar meu espírito. Que bom que você gostou, disse ele. Este jantar é importante, Helena. Muito importante. Vamos anunciar o início oficial das obras do projeto Barré. O prefeito fará um discurso. Teremos cobertura da imprensa. Preciso de você ao meu lado, sorrindo, desempenhando o papel de esposa compreensiva. Claro. Eu entendo meu papel. Ele sorriu e beijou minha testa como se eu fosse uma criança que finalmente tivesse aprendido a lição. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Você é mais inteligente do que eu imaginava. Depois que ele saiu para o trabalho, experimentei o vestido. Ficou perfeito, realçando minhas curvas nos lugares certos. O tecido prateado refletia a luz de forma deslumbrante. Eu me sentia como se pertencesse àquele mundo de riqueza e privilégios. Tirei uma foto minha no espelho e enviei para Valeria com uma mensagem simples: é isso que vou usar.
Assim você pode me encontrar na multidão se precisar. A resposta dela: você parece alguém prestes a ir para a guerra. Eu sou. Naquela tarde, fui visitar minha advogada. Não os advogados da família de Julian, minha própria advogada. Eu a encontrei por meio de uma busca discreta na internet, lendo avaliações de outras mulheres que haviam sido vítimas de acordos pré-nupciais injustos. Seu nome era Miriam Nash, e seu escritório ficava em um prédio modesto, bem longe do bairro caro onde Julian trabalhava. Ela tinha por volta de 60 anos, olhos penetrantes e cabelos grisalhos presos em um coque prático. Senhora Barré, disse ela, apertando minha mão. Obrigada por ter vindo. Analisei o acordo pré-nupcial que a senhora me enviou e, para ser sincera, é um dos documentos mais unilaterais que já vi. Eu sei. Isso pode ser contestado? Miriam recostou-se na cadeira. Em circunstâncias normais, provavelmente não. Foi redigido por excelentes advogados que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Mas há alguns fatores que podem jogar a nosso favor. Como o que? Primeiro, se pudermos provar que Julian cometeu fraude durante o casamento, que ele intencionalmente a enganou sobre fatos relevantes, o acordo pré-nupcial poderá ser invalidado. Segundo, se pudermos provar que você assinou sob coação ou sem representação legal adequada, poderemos ter motivos para contestá-lo. Inclinei-me para frente. E se ele tivesse cometido crimes? E se o dinheiro que ele tem usado para nos sustentar viesse de atividades ilegais? Miriam ergueu as sobrancelhas. Isso definitivamente mudaria as coisas. Bens obtidos por meio de atividades criminosas podem ser confiscados pelo governo. Eles não seriam protegidos por nenhum acordo pré-nupcial. Você tem provas de atividades criminosas? Em breve. Então, meu conselho é o seguinte: não entre com o pedido de divórcio ainda. Espere até que as acusações criminais sejam formalizadas. Assim que Julian for preso e a investigação estiver em andamento, o acordo pré-nupcial se torna muito menos relevante. Os tribunais irão bloquear seus bens. E quando a situação se acalmar, você estará em uma posição muito melhor para negociar. E se ele tentar se divorciar de mim primeiro? Ele pode apresentar a queixa, mas com acusações criminais pendentes, tudo ficará atrelado à investigação de qualquer maneira. O ponto crucial é o momento certo. É preciso que o processo criminal seja concluído primeiro. Assenti lentamente. É exatamente isso que estou planejando. Miriam me estudou atentamente. Senhora Barré, faço isso há 30 anos. Já vi muitas mulheres em situações como a sua, mas preciso perguntar: tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Uma vez que você começa, não há volta. A família do seu marido é poderosa. Eles vão lutar com todas as forças. Tenho certeza, e você está preparado para as consequências, para a publicidade, para o fato de que toda a sua vida está prestes a se tornar de conhecimento público. Pensei na palavra que Julia me usará: estéril, defeituosa, inútil. Pensei no olhar de desprezo de Rosalie e Arabella. Pensei em Isabelle sentada à minha frente, tocando a mão do meu marido, carregando o filho dele. Estou preparado, eu disse. Não tenho mais nada a perder. Miriam sorriu, um sorriso feroz e de aprovação. Então vamos garantir que você tire tudo deles. 2 dias antes do baile de gala, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Helena, aqui é a Isabelle. Queria me desculpar pelo jantar da outra noite. Eu não deveria ter dito aquelas coisas para você. O Julia me disse que eu passei dos limites. Podemos conversar? Encarei a mensagem, tentando ler nas entrelinhas. Julian tinha pedido a ela para se desculpar, provavelmente porque estava preocupado que eu pudesse fazer algo para atrapalhar o baile de gala. Eles estavam tentando me controlar, me manter dócil. Respondi por mensagem: não precisa se desculpar. Você foi honesto, ah. Aprecio a honestidade. Nos vemos no baile de gala. Eu vou ao baile de gala? Claro. O Julian vai ter um bebê. Isso é motivo para comemorar, não é? Você deveria estar lá para o anúncio. Houve uma longa pausa antes de ela responder: que anúncio? Não respondi. Deixei-a remoendo a incerteza. Deixei-a se perguntando o que eu queria dizer.
Deixei-a perguntar a Julian sobre isso e causar atrito entre eles, porque a verdade era que eu havia plantado uma semente de dúvida. Isabelle era jovem e ingênua, mas não era tola. Ela devia saber que seu acordo com Julian era precário. Que, uma vez que o bebê nascesse, sua utilidade diminuiria. Que Julian a estava usando da mesma forma que me usará. Eu queria que ela sentisse aquele medo, aquela incerteza. Não porque eu tivesse pena dela. Não tinha. Ela tinha feito a escolha dela sabendo que eu existia, mas porque pessoas assustadas cometem erros, e eu precisava que as pessoas ao redor de Julian começassem a cometer erros. Na véspera do baile de gala, Rosalie me chamou ao seu escritório na sede da empresa. O escritório era enorme, todo de vidro, cromo e obras de arte caras. Sua mesa era do tamanho de um carro pequeno. Sente-se, Helena, disse ela, sem desviar o olhar do computador. Sentei-me. Ela digitou por mais um minuto antes de finalmente voltar sua atenção para mim. Seu olhar era frio e avaliador. Julia me disse que você tem sido muito cooperativo ultimamente. Muito compreensivo com a situação da Isabelle. Estou tentando aceitar a realidade. Ótimo. Isso demonstra maturidade. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Amanhã à noite é crucial para esta família. Vamos demonstrar nosso compromisso com esta cidade, nossa visão para o futuro dela. Preciso ter certeza de que você não fará nada que nos envergonhe. Jamais me passaria pela cabeça envergonhar a família. Espero que não, porque se você fizesse isso, as consequências seriam graves. Temos o acordo pré-nupcial, claro, mas existem outras maneiras de dificultar sua vida. Suas referências, sua reputação, sua capacidade de trabalhar nesta cidade. Você entende o que estou dizendo? Perfeitamente. Os olhos de Rosalie se estreitaram. Você parece muito calma em relação a tudo isso. Calma demais. Me faz pensar se você está planejando alguma coisa. Encarei-a fixamente. O que eu poderia estar planejando? Vocês se certificaram de que eu não tenho poder, dinheiro ou recursos. Sou completamente dependente desta família. Tudo o que posso fazer é cumprir meu papel e esperar que vocês continuem a me sustentar. Ela me estudou por um longo momento. Então sorriu, um sorriso frio e satisfeito. Fico feliz que você entenda a sua posição. Agora, amanhã à noite, você chegará com Julian às 7. Você ficará ao lado dele durante o coquetel. Você sorrirá para as câmeras. Durante o jantar, você se sentará à mesa principal com a família. Você aplaudirá nos momentos apropriados. Você será encantadora e gentil. E quando Julian fizer seu discurso sobre o projeto Barré, você parecerá orgulhosa. Você consegue fazer isso? Sim. Ótimo. Use o vestido que Julian comprou para você. Prenda o cabelo. Não use muitas joias. Você não quer ofuscar Arabella. E, pelo amor de Deus, tente parecer feliz. Você está com essa cara fechada há semanas. Eu sorri, um sorriso largo e radiante que mostrava todos os meus dentes. Que tal assim? Rosalie deu uma leve estremecida. Isso é melhor. Tente parecer natural. Farei o meu melhor. Saí do escritório dela me sentindo energizada. Ela suspeitava de algo, mas não sabia o que. Ela não conseguia imaginar o que eu estava realmente planejando, porque pessoas como Rosalie não conseguiam conceber que alguém como eu revidasse. Essa seria a ruína dela. Naquela noite, enviei mensagens finais a todos os envolvidos no meu plano. Para Ruth, amanhã à noite, às 20 horas, esteja em frente ao Grand Belmont com o máximo de pessoas que conseguir reunir. Leve cartazes. Faça barulho. As câmeras de notícias estarão lá para o evento. Certifique-se de que elas vejam vocês. Para Valeria, está tudo pronto. A matéria deve ir ao ar às 20h30, bem no meio do discurso de Julian. Te aviso quando estiver prestes a fazer a minha jogada. Para Miriam, esteja preparada para dar entrada nos papéis do divórcio na segunda-feira de manhã, sem falta. Até lá, tudo já será público. Então fiz mais uma ligação para a única pessoa a quem eu não tinha contado nada disso. A única pessoa que ainda poderia arruinar tudo se eu não tomasse cuidado.
Meu cunhado, marido da Arabella, Daniel. Daniel era diferente do resto da família Barré. Ele havia se casado com uma integrante da família 5 anos antes e nunca se sentiu completamente integrado. Ele era pediatra, alguém que realmente ajudava as pessoas para ganhar a vida. Ele sempre foi gentil comigo. Sempre perguntava como eu estava, como se realmente se importasse com a resposta. Na festa de aniversário de casamento de Julian e Arabella, no ano passado, Daniel me chamou de lado. Você está feliz? Perguntou ele baixinho. A pergunta me surpreendeu tanto que quase lhe contei a verdade. Mas sorri e disse, claro. Por que você pergunta? Porque você não parece feliz. Porque eu conheço essa família. Eu sei como eles tratam as pessoas que não servem aos seus propósitos. Mudei de assunto rapidamente, mas nunca me esqueci daquela conversa. Então liguei para ele. Helena. Ele pareceu surpreso. Está tudo bem? Daniel, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Ok. Você sabe algo sobre o projeto Barré? O que eles realmente estão fazendo? Houve um longo silêncio. Quando ele falou novamente, sua voz era cautelosa. O que você quer dizer? O que eles estão realmente fazendo? Os despejos, os subornos, a corrupção. Você sabe? Outro silêncio, e então, sim, eu sei. E você está bem com isso? Não. Sua voz era firme. Não concordo com isso. Tentei conversar com Arabella sobre o assunto. Tentei fazê-la entender que o que eles estão fazendo é errado, mas ela não se importa. Nenhum deles se importa. Eles só veem o lucro. Então eu preciso da sua ajuda. Com o quê? Amanhã à noite, no baile de gala, coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins para a família Barré. Preciso que você mantenha Arabella longe das saídas quando tudo começar. Você consegue fazer isso? Helena, o que você está planejando? Pretendo contar a verdade sobre tudo. A cidade inteira vai saber o que a família Barré anda fazendo, e preciso garantir que eles não possam fugir quando isso acontecer. Daniel ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Então, Arabella vai me odiar por isso. Eu sei e sinto muito, mas preciso perguntar, você fará isso mesmo assim? Sim, porque é a coisa certa a fazer e porque estou cansado de fazer parte de uma família que prejudica as pessoas por lucro. Obrigado, Daniel. Helena, tenha cuidado amanhã. Essas pessoas são perigosas quando estão encurraladas. Eu sei. É com isso que estou contando. O Grand Belmont Hotel erguia-se como um monumento reluzente ao excesso no coração da cidade. Sua fachada dourada refletia o pôr do sol, e o tapete vermelho estendia-se da entrada até a calçada, onde limusines já se enfileiravam. Passei 3 horas me arrumando, o cabelo preso num coque elegante, a maquiagem perfeita, sutil, porém sofisticada. O vestido prateado me caiu como uma luva. Brincos de diamante emprestados da coleção de família brilhavam nas minhas orelhas. Eu parecia pertencer àquele mundo, mas por dentro meu coração batia forte de expectativa. Julia entrou no quarto e parou abruptamente ao me ver. Você está linda, disse ele, e por um instante, sua voz soou como a do homem com quem eu havia me casado. O homem que costumava me olhar com amor em vez de desprezo. Obrigado. Ele vestia um smoking feito sob medida que provavelmente custava mais do que um carro. Seu cabelo estava impecável. Seus sapatos brilhavam como espelhos. Ele tinha toda a aparência de um empresário de sucesso, um homem de família exemplar, um pilar da comunidade. Ninguém que o olhasse imaginaria o que ele realmente era. Você está pronto? Perguntou ele. Nunca estive tão preparado para nada na minha vida. O trajeto até o hotel foi silencioso. Julian passou a maior parte do tempo no celular, mandando mensagens para alguém. Provavelmente Isabelle. Provavelmente querendo ter certeza de que ela entendia que não deveria estar ali naquela noite. Que aquele evento dizia respeito à sua vida respeitável, não ao seu acordo secreto. Chegamos ao tapete vermelho. Imediatamente, os flashes das câmeras começaram a disparar. Os fotógrafos gritavam para que posássemos, sorríssemos, olhássemos para eles. Julian saiu primeiro e depois me ofereceu a mão.
Eu a aceitei e saí do carro como uma rainha. Senhor Barret, por aqui. Julian, quem você está vestindo? Senhora Barret, olhe para cá. Posamos juntos, o braço dele em volta da minha cintura, minha mão no peito dele, a imagem de um casal perfeito, as mentiras que contamos nas fotografias. O interior do hotel havia se transformado em algo mágico. Lustres de cristal pendiam do teto. Flores brancas estavam por toda parte. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e aperitivos. Um quarteto de cordas tocava música clássica suave. Todas as figuras importantes da cidade estavam lá. Reconheci o prefeito conversando com um grupo de empresários. 2 vereadores estavam perto do bar. Um famoso apresentador de telejornal ria com Rosalie perto das janelas. Helena, Julian. Arabella deslizou até nós num vestido vermelho que provavelmente custava o equivalente ao PIB de um pequeno país. Daniel a seguiu, com uma expressão educadamente neutra quando nossos olhares se cruzaram. Você está linda, disse Arabella, embora seu tom sugerisse que ela preferia que eu não estivesse. Venha, mamãe quer que tiremos uma foto de família antes do jantar. Nos reunimos perto de um painel com o logotipo da fundação da família Barret. Rosalie estava no centro, majestosa em seu vestido azul marinho. O pai de Julian, Robert, estava ao lado dela, alto, de cabelos grisalhos e imponente. Julian e Arabella os flanqueavam. Daniel e eu estávamos nas extremidades. O fotógrafo disparou várias fotos. Lindo. Perfeito. Mais uma. Ótimo. Essa seria a última foto que a família Barret tiraria junta, unida como uma frente única. Após a sessão de fotos, Rosalie chamou Julian para um canto para uma conversa sussurrada. Eu a vi gesticulando na direção do prefeito, na direção de um homem que reconheci como Theodore Brennan, das fotos que eu tinha visto nos arquivos de Julian. O funcionário da prefeitura que lhe vinha subornando. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Ruth. Estamos aqui. Cerca de 50 pessoas. A polícia está tentando nos remover, mas não vamos embora. Carros de reportagem estão se instalando. Bom. Outra mensagem da Valeria. A matéria está carregada e pronta para publicar. Só estou esperando seu sinal. Estou no bar do hotel. Consigo ver a entrada do salão de baile daqui. Perfeito. Helena. Virei-me e vi uma mulher na casa dos 40 ao meu lado. Ela tinha olhos bondosos e um sorriso acolhedor. Sou Rebecca Tomlinson, disse ela. Acho que ainda não nos conhecemos. Faço parte do conselho da fundação. Prazer em conhecê-lo. Na verdade, eu queria conversar com você sobre o projeto Barret. Ela baixou a voz. Tenho algumas preocupações com o deslocamento dos moradores. Gostaria de saber se você teria alguma informação sobre planos para ajudar na realocação deles. Os documentos oficiais são bastante vagos. Isso foi inesperado. Alguém dentro da fundação questionando o projeto. Acho que você deveria perguntar ao Julian sobre isso, eu disse com cautela. Ou à Rosalie. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em esclarecer seus planos. A expressão de Rebecca sugeria que ela já havia perguntado e não gostou das respostas. Sim, claro. Bem, se você souber de alguma coisa, por favor, me avise. Eu acredito no desenvolvimento, mas não à custa das casas e dos meios de subsistência das pessoas. Ela se afastou, misturando-se à multidão. Guardei essa informação. Mais uma aliada cuja existência eu desconhecia. Um sino tocou. Uma voz pelos alto-falantes anunciou que o jantar estava sendo servido e que os convidados deveriam se dirigir às suas mesas. O salão de baile estava mobiliado com 30 mesas redondas, cada uma com capacidade para 10 pessoas. A mesa principal ficava em uma plataforma elevada na frente do salão. Era lá que a família Barret se sentaria, juntamente com o prefeito e algumas outras personalidades importantes. Encontrei meu lugar designado entre Julian e um homem que eu não conhecia, um sócio de Robert que passou a primeira aula falando sobre opções de ações e oportunidades de fusão. A comida estava requintada. 5 pratos, cada um mais elaborado que o anterior. O vinho era servido à vontade. Risadas ecoavam pela sala.
Todos estavam se divertindo muito. Entre as aulas, pedi licença para ir ao banheiro. No caminho, passei pelas janelas que davam para a rua lá embaixo. Consegui ver os manifestantes do lado de fora. Eles carregavam cartazes com os dizeres "An casas, não condomínios, parem os despejos e a corrupção de Barré". As câmeras de notícias estavam filmando tudo. Julian ficaria furioso ao perceber que elas estavam lá, arruinando a imagem do seu evento perfeito. Mas isso era só o começo. No banheiro, tranquei-me em uma cabine e peguei meu celular. Mandei uma mensagem para Valeria: 30 minutos. Esteja pronta. A resposta dela foi imediata. Pronta. Quando voltei à mesa, a sobremesa estava sendo servida. Rosalie se levantou e bateu a faca na taça de champanhe. O salão ficou em silêncio. Boa noite a todos, disse Rosalie, com sua voz ecoando pelo sistema de som. Obrigada a todos por se juntarem a nós esta noite para o 20º jantar anual da Fundação Família Barré. Sua generosidade continua a tornar nosso trabalho possível, e somos profundamente gratos. Aplausos ecoaram pela multidão. Rosalie continuou seu discurso, falando sobre a missão da Fundação, sobre seu compromisso com o desenvolvimento urbano, sobre sua visão para o futuro da cidade. Ela fez tudo soar tão nobre, tão filantrópico. Eu me perguntei quantas pessoas naquela sala sabiam a verdade. E agora, disse Rosalie, gostaria de apresentar meu filho, Julian Barré, que falará sobre o nosso projeto mais ambicioso até o momento, o Projeto Barré, que transformará um bairro inteiro e trará nova prosperidade à nossa cidade. Mais aplausos quando Julian se levantou. Ele abotoou o paletó do smoking e caminhou até o pódio. Parecia confiante, carismático, como um homem que acreditava em cada palavra que estava prestes a dizer. Obrigado, mãe, começou ele. Esta noite, tenho o prazer de anunciar que o Projeto Barré recebeu a aprovação final da cidade. A construção começará no próximo mês. A sala irrompeu em aplausos. Julian sorriu e continuou: este projeto representa tudo o que a família Barré defende: inovação, progresso e compromisso em tornar nossa cidade um lugar melhor. Estamos revitalizando uma área negligenciada e transformando-a em uma comunidade próspera. Estamos criando empregos. Estamos construindo casas. Estamos investindo no futuro. Olhei ao redor da sala. Todos estavam assentindo com a cabeça, sorrindo, acreditando nas mentiras. O Projeto Barré contará com condomínios de luxo, espaços comerciais sofisticados e comodidades de última geração. Atrairá novos moradores, novos negócios e novas oportunidades para a região. E o mais importante. Foi então que me levantei. O arrastar da minha cadeira no chão foi tão alto que várias pessoas se viraram para olhar. Julian parou no meio da frase. Helena, você está bem? Peguei minha taça de champanhe. Minha mão estava firme. Minha voz, clara. Gostaria de propor um brinde, eu disse. O rosto de Rosalie empalideceu. Helena, não é hora para isso. Para o meu marido, continuei, ignorando-a, um homem que acredita em tomar o que quer, não importa quem se machuque. Um homem que chama a esposa de estéril e traz outra mulher para o casamento. Um homem que fará qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, por poder e lucro. A sala ficou completamente silenciosa. Todos os olhares estavam voltados para mim. O rosto de Julian estava ficando vermelho. Sente-se agora. Um homem que suborna funcionários da prefeitura, continuei, elevando a voz. Que expulsa famílias de suas casas. Que lava dinheiro por meio de empresas de fachada. Que arma prisões injustas para inocentes. Que construiu seu império sobre mentiras, corrupção e o sofrimento alheio. Segurança, gritou Rosalie. Mas eu não tinha terminado. Peguei meu celular na minha pequena bolsa de mão. Eu já tinha colocado a gravação do jantar com Isabelle na fila. Levantei o celular e apertei o play. A voz de Julia ecoou pela sala. Você é defeituosa. Casei com você pensando que me daria uma família. Em vez disso, você só me deu decepção. Então, a voz de Rosalie, encontramos alguém que pode ajudar. Uma jovem encantadora chamada Isabelle. Excelente reprodutora, como se costuma dizer. Então Arabella disse,
eu disse ao Julian desde o início que você não era a pessoa certa para ele. A gravação inteira foi reproduzida, cada palavra cruel, cada momento humilhante, cada confissão sobre Isabelle e o bebê. As pessoas pegavam seus celulares, gravavam vídeos, tiravam fotos, cochichavam entre si. Seguranças abriam caminho pela multidão em minha direção. Mas eu ainda tinha uma coisa a fazer. Tirei um envelope da minha bolsa. Um envelope grosso de papel pardo que eu havia carregado junto ao corpo a noite toda. Neste envelope, eu disse em voz alta, estão documentos que comprovam tudo o que acabei de dizer. Extratos bancários, e-mails entre Julia e Theodore Brennan sobre subornos, registros financeiros que mostram lavagem de dinheiro, evidências de intimidação e assédio a inquilinos, tudo isso. Joguei o envelope na mesa principal. Papéis se espalharam por toda parte. Leiam vocês mesmos, eu disse. Vejam que tipo de gente vocês têm apoiado. Foi então que enviei o sinal para Valeria. Uma única palavra, agora. Em segundos, os telefones ao redor da sala começaram a vibrar. As pessoas checavam suas notificações, abriam seus aplicativos de notícias. A matéria de Valeria acabará de ser publicada. A manchete dizia, Império da família Barré construído sobre a corrupção. Evidências apontam para suborno, lavagem de dinheiro e despejos ilegais. A reportagem tinha tudo. Os documentos, os e-mails, entrevistas com inquilinos despejados, depoimentos de pessoas que testemunharam a intimidação. Era completa. Era condenatória. Era irrefutável. A sala mergulhou no caos. Os repórteres que cobriam o evento de gala como um evento da alta sociedade de repente perceberam que estavam no meio de um escândalo. Começaram a gritar perguntas. Senhor Barré, é verdade que o senhor subornou Theodore Brennan? Senhora Barré, a senhora sabia dos despejos ilegais? Julian, e a amante grávida? O prefeito estava ao telefone, com um rosto pálido. Os vereadores se afastavam da família Barré como se fossem radioativos. Theodore Brennan havia desaparecido completamente. Julian avançou para cima de mim, o rosto contorcido de raiva. O que você fez? Daniel se colocou entre nós. Não a toque. Sai da minha frente, gritou Julian. Não. A voz de Daniel era calma, mas firme. Você não vai tocá-la. Nem agora. Nem nunca. A segurança finalmente chegou até mim, mas parecia incerta sobre o que fazer. Eu era quem estava causando a confusão, mas também era esposa de Julian, e a história já havia se espalhado. Me prender só pioraria a situação. Rosalie tentava contornar a situação. Ela pegou o microfone. Senhoras e senhores, por favor, essas são acusações falsas de uma mulher perturbada. O casamento do meu filho tem sido difícil e é evidente que Helena não está bem. Eu tenho os documentos originais, eu disse em voz alta. Cada página datada com a letra de Julia. O jornalista que revelou essa história verificou tudo. A polícia provavelmente já está analisando as provas. Você não vai se safar dessa, Rosalie. Robert Barré, que permanecerá em silêncio até então, levantou-se. Seu rosto estava assustadoramente calmo. Tirem-na daqui, disse-lhe em voz baixa aos seguranças. Acompanhem-na para fora do prédio e que alguém ligue para nossos advogados. Para todos eles. Os guardas avançaram em minha direção, mas antes que pudessem me alcançar, as portas do salão de baile se abriram de repente. Policiais invadiram o local. Policiais de verdade, não seguranças de hotel. À frente deles estava uma mulher de terno escuro com um distintivo preso ao cinto. Detetive Harper. Mais tarde, descobri que ela havia sido uma das fontes de Valeria. Uma policial que investigava a família Barré, mas que não tinha provas suficientes para prosseguir até então. Julian Barré, disse a detetive Harper, sua voz cortando o caos. Você está preso por suborno a um funcionário público. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O rosto de Julian passou de vermelho para branco. Isso é um erro. Você não pode. E nós estamos. Ela acenou com a cabeça para os policiais que estavam com ela. Levem-no. Eles se aproximaram, puxando os braços de Julian para trás das costas. O som das algemas se fechando foi a coisa mais linda que eu já tinha ouvido.
Pai, gritou Julian para Robert. Faça alguma coisa. Mas Robert estava se afastando, com as mãos erguidas como se tentasse se distanciar do que estava acontecendo. Rosalie Barré, continuou o detetive Harper. Robert Barré, Arabella Barré, todos vocês precisarão comparecer à delegacia para interrogatório. Não fizemos nada de errado, disse Rosalie friamente. Não temos ideia do que meu filho possa ter feito, mas a família não sabia de nada. Guarde isso para o seu advogado, disse o detetive. Temos provas suficientes para nos manter ocupados por meses. E suspeito que, quando começarmos a investigar, encontraremos muito mais do que suborno e lavagem de dinheiro. Enquanto conduziam Julian para passar por mim, ele parou. Nossos olhares se encontraram. Você fez isso, disse-lhe baixinho. Você destruiu tudo. Não, respondi. Você mesmo destruiu. Eu apenas me certifiquei de que todos soubessem. Ele tentou me atacar, mas os policiais o seguraram. Eles o arrastaram em direção à saída enquanto fotógrafos tiravam fotos e repórteres gritavam perguntas. Rosalie e Robert foram os próximos a serem escoltados para fora. Arabella chorava histericamente enquanto Daniel permanecia ao lado dela, com uma expressão indecifrável. Rebecca Tomlinson apareceu ao meu lado. Você fez isso? Sim. Graças a Deus. Ela apertou minha mão. Há anos que tento convencer alguém a investigá-los. Ninguém me ouvia. Obrigada. O salão de baile esvaziava-se rapidamente. Os convidados fugiam do local, provavelmente aterrorizados com a possibilidade de serem associados ao escândalo. Os funcionários permaneciam em pé, com semblantes de choque. A bela decoração parecia agora absurda. Flores, velas e elegância num salão que acabará de testemunhar a destruição da família mais poderosa da cidade. Caminhei até as janelas e olhei para a rua. Os manifestantes estavam comemorando. Eles tinham visto os carros da polícia chegarem. Tinham visto Julian sendo levado algemado. Sabiam que tinham vencido. Meu telefone tocou. Era Miriam, minha advogada. Estou assistindo ao noticiário, disse ela. Você realmente fez isso. Eu fiz. Os papéis do divórcio serão protocolados na segunda-feira de manhã, logo cedo. E, considerando o que aconteceu esta noite, o acordo pré-nupcial é praticamente inútil. O tribunal vai bloquear todos os bens de Julian como parte da investigação criminal. Vamos argumentar que você merece indenização por danos morais, por ter sido forçada a trabalhar para uma organização criminosa sem conhecimento de suas atividades ilegais e pelos danos à sua reputação. Vamos exigir tudo. Bom. Depois de desligar o telefone, fiquei ali parado por um longo momento, observando o caos ao meu redor. Este belo salão de baile do hotel, que deveria ter sido o palco do triunfo da família Barré, era agora o cenário de sua espetacular queda. Eu tinha feito isso. Eu os tinha derrubado. Eu tinha me vingado. Então, por que me senti tão vazio? Eu não voltei para casa naquela noite. Não conseguia encarar o apartamento. Não conseguia dormir na cama que dividia com Julia. Não conseguia ficar cercada por todas aquelas coisas caras que, na verdade, eram apenas adereços em uma mentira. Em vez disso, me hospedei em um hotel modesto do outro lado da cidade. Algo que Julia jamais pensaria em procurar para mim, algo que custasse um preço razoável em vez de um valor obsceno. O quarto era pequeno e simples. A cama era confortável, mas não luxuosa. A vista dava para um estacionamento em vez do horizonte reluzente da cidade. Era perfeito. Eu estava deitada na cama com o celular, assistindo a história se espalhar pela internet. O vídeo do meu brinde no baile de gala já tinha viralizado. Hashtags estavam em alta. Hashtag escândalo Barré, hashtag sem mais Barré, hashtag vingança do luxo. Os meios de comunicação noticiavam o caso ininterruptamente. O artigo de Valeria havia sido compartilhado centenas de milhares de vezes. Outros jornalistas estavam dando continuidade às investigações, aprofundando-se no passado da família Barré e descobrindo mais corrupção, mais vítimas e mais mentiras. A foto da prisão de Julian o mostrava com uma aparência abatida e furiosa. Rosalie e Robert contrataram os advogados mais caros da cidade.
Arabella dava entrevistas emocionadas, alegando que não sabia nada sobre os crimes do irmão. E Isabelle estava vendendo sua história para os tabloides. Eu assisti a uma entrevista em que ela estava sentada lá, com a barriga de grávida à mostra, chorando sobre como Julian havia mentido para ela, como ele havia prometido um futuro juntos. Como ela era apenas uma vítima em tudo isso. Uma parte de mim sentiu pena dela, mas apenas uma parte muito pequena. Ela sabia que ele era casado. Ela sentou-se à minha frente naquele jantar e me chamou de defeituosa. Ela fez suas escolhas. Agora ela tinha que conviver com elas. Meu telefone tocou, era um número desconhecido. Quase não atendi. Helena, disse uma voz familiar. Daniel, como você conseguiu esse número? Você me ligou ontem. Lembra? Ele parecia exausto. Eu queria saber como você estava. Ter certeza de que você estava bem. Estou bem. Como está Arabella? Ela está com raiva de mim por eu não tê-la avisado. E dos pais dela por tê-la envolvido nos problemas deles. Ela saiu de casa. Está morando com a mãe por enquanto. Ironicamente. Sinto muito por ter te envolvido nisso. Não se preocupe. Você fez a coisa certa. Eu deveria ter feito isso anos atrás. Ele fez uma pausa. Helena, tem algo que você precisa saber. A investigação está se expandindo. O FBI está se envolvendo agora. Eles estão investigando fraude fiscal federal, fraude eletrônica, extorsão. A família Barré vai para a prisão. Provavelmente por muito tempo. Prisão. Julia na prisão. Tentei sentir algo sobre isso. Satisfação, talvez, ou vingança. Mas, acima de tudo, senti apenas cansaço. Obrigado por me contar. Onde você está hospedado? Precisa de alguma coisa? Estou bem. De verdade. Depois que desliguei o telefone, finalmente me permiti chorar. Não exatamente de tristeza. Mas de exaustão. De alívio. Da avassaladora constatação de que tudo tinha realmente acabado. Eu tinha conseguido. Eu destruí Julian e sua família. Eu me vinguei. Mas e agora? Na manhã seguinte, acordei e encontrei meu celular inundado de mensagens, pedidos de amizade de estranhos, solicitações de entrevistas de jornalistas e produtores, mensagens de apoio de pessoas que eu nunca tinha conhecido. Uma mensagem se destacou: a de Ruth, a mulher do grupo comunitário. Vocês salvaram nossas casas. Vocês nos devolveram nossas vidas. Um simples obrigado não parece suficiente, mas, em nome de todos nós, muito obrigado. Isso me fez chorar de novo. Porque era disso que se tratava, não era? Não era apenas vingança, não era apenas punir Julian pelo que ele tinha me feito. Era sobre impedi-lo de machucar mais alguém. Passei os dias seguintes naquele quarto de hotel tentando entender o que aconteceria a seguir. Miriam ligou para me dar notícias sobre o processo de divórcio. Os tribunais haviam bloqueado todos os bens de Julian. O acordo pré-nupcial foi totalmente anulado assim que as provas de seus crimes vieram à tona. Eu receberia uma indenização considerável, suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida se fosse cuidadoso. Você também poderia processar por danos morais, sugeriu Miriam. Considerando a humilhação pública, a infidelidade e o abuso verbal, você teria um caso sólido. Não, eu disse. Só quero que tudo isso acabe. Tem certeza? Você poderia tirar tudo dele. Eu já tirei tudo o que importava. Sua reputação, sua liberdade, o legado de sua família. Dinheiro parece redundante neste momento. Houve um momento de silêncio antes de Miriam falar novamente. Sabe, em todos os meus anos de prática jurídica, nunca conheci ninguém como você. A maioria das pessoas na sua situação ia querer sangue. Consegui meu sangue. Agora só quero paz. Uma semana depois do baile de gala, finalmente voltei ao apartamento para arrumar minhas coisas. O porteiro do prédio me olhou com os olhos arregalados quando entrei. Senhora Barré, não esperávamos vê-la. Estou apenas pegando meus pertences pessoais. Não ficarei aqui por muito tempo. O apartamento estava exatamente como eu o havia deixado.
Os pertences de Julia ainda estavam lá, embora eu suspeitasse que a polícia já tivesse revistado tudo, levando o que fosse necessário como prova. Fiz as malas rapidamente. Roupas, livros, fotos dos meus pais, algumas joias que tinham sido presentes deles, não do Julian. Deixei para trás tudo o que o Julian já tinha me dado. Eu quase tinha terminado quando bateram na porta. Pelo olho mágico, vi Isabelle. Ela estava chorando, com a maquiagem borrada pelo rosto. Sua barriga de grávida parecia maior do que da última vez que a vi. Contrariando o meu bom senso, abri a porta. O que você quer? Por favor, ela soluçou. Posso entrar só por um minuto? Dei um passo para o lado. Ela entrou, olhando em volta do apartamento como se o estivesse vendo pela primeira vez. Talvez ela nunca tivesse estado ali antes. Talvez Julian tivesse mantido suas duas vidas cuidadosamente separadas. O que você quer, Isabelle? Ela se virou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu não sabia. Eu não sabia que tipo de pessoa ele realmente era. Eu pensei que ele me amava. Pensei que estávamos construindo uma vida juntos. Ele mentiu para você da mesma forma que mentiu para mim. O que você esperava? Eu esperava que ele cumprisse suas promessas, gritou ela. Então, pareceu desabar, afundando no sofá. Ele disse que cuidaria de mim. Disse que estaria presente para o bebê. Mas agora seus advogados estão dizendo que ele não é responsável. Estão alegando que eu era apenas uma barriga de aluguel paga e que não tenho direito a nada. Tenho 25 anos, estou grávida e não tenho nada. Fiquei ali parada, observando-a chorar. Eu deveria ter me sentido vingada. Ela tinha contribuído para a destruição do meu casamento. Ela sabia que ele era casado e mesmo assim dormiu com ele. Ela sentou-se à minha frente naquele jantar e zombou de mim. Mas olhando para ela agora, jovem, assustada, sozinha, eu só sentia cansaço. O que você quer que eu faça a respeito, Isabelle? Ela olhou para mim com olhos desesperados. Eu não sei. Eu só precisava te dizer que sinto muito, e precisava perguntar, ele alguma vez me amou, nem que seja um pouquinho? Ou eu sempre fui apenas um meio para um fim? Pensei em Julian, em como ele me olhou no dia do nosso casamento, em como ele me abraçou e fez promessas, em como ele jogou tudo isso fora tão facilmente quando eu deixei de ser útil para ele. Acho que Julian não sabe amar ninguém, eu disse baixinho. Acho que ele não é capaz disso. Ele só sabe usar as pessoas. E quando deixamos de ser úteis, ele nos descarta. Isabelle soltou um soluço abafado. O que eu vou fazer? Não posso criar um bebê sozinha. Não tenho dinheiro nenhum. Minha família me deserdou quando descobriu que eu estava grávida de um homem casado. Fui até a janela e olhei para a cidade, para a vida que estava deixando para trás. Então peguei meu celular e fiz uma ligação. Miriam, sou eu, Helena. Preciso que você faça algo para mim. 20 minutos depois, Isabelle saiu do apartamento com o cartão de visitas de Miriam e uma promessa. Miriam a representaria em um processo de paternidade contra Julia. Ela garantiria que Isabelle recebesse pensão alimentícia e que o bebê tivesse o sustento garantido. Eu não fiz isso por Isabelle. Fiz isso pelo bebê. Uma criança inocente que não pediu para nascer nessa situação. Que merecia algo melhor do que um pai na prisão e uma mãe sem recursos. Por que você me ajudaria? Perguntou Isabelle, em um sussurro. Depois de tudo que eu fiz com você. Porque alguém tem que quebrar o ciclo, eu disse. Julia me magoou. Eu o magoei de volta. Ele te magoou. Mas aquele bebê é inocente, e eu não vou deixar uma criança inocente sofrer só para te punir. Depois que ela saiu, terminei de arrumar minhas coisas. Dei uma última olhada no apartamento que tinha sido minha prisão no último ano. Então saí e não olhei para trás. 3 meses depois, eu estava em frente a um pequeno prédio de escritórios em um bairro que antes fazia parte do plano de demolição do Projeto Barré. Os prédios ainda estavam de pé porque o projeto havia sido cancelado definitivamente. Os inquilinos venceram. Eles puderam manter suas casas. A placa acima da porta com os dizeres "A Advocacy Center" era minha.
Eu havia usado parte do meu acordo de divórcio para abri-la, era uma organização sem fins lucrativos que ajudava pessoas a se defenderem de construtoras predatórias e proprietários corruptos. Ofereciam assistência jurídica gratuita, ajudavam a organizar sindicatos de inquilinos e conectávamos pessoas com jornalistas que podiam contar suas histórias. Ruth foi minha primeira funcionária, depois Rebecca Tominson, do conselho da fundação, e depois outras pessoas que haviam sido vítimas de esquemas como o Projeto Barré. Éramos pequenos, mas estávamos crescendo. Helena. Virei-me e vi Valeria Hunt caminhando pela calçada. Ela havia ganhado 3 prêmios de jornalismo por sua cobertura do escândalo Barré, mas, mais importante, continuou investigando outros incorporadores corruptos. Outras famílias como os Barré, que pensavam estar acima da lei. Pronto, para a entrevista? Perguntou ela. Tão preparado quanto jamais estarei. Sentamo-nos no meu escritório, um espaço modesto com móveis de segunda mão e paredes cobertas de fotos das famílias que tínhamos ajudado. Valeria preparou seu equipamento de gravação. Esta será uma reportagem de acompanhamento. 3 meses após o escândalo. Onde eles estão agora? Estou entrevistando todos os envolvidos. Julian, Rosalie, os inquilinos, você. Como está Julian? Ele ainda aguarda julgamento. Seus advogados estão tentando negociar um acordo judicial, mas os promotores não estão cedendo. Ele pode pegar de 15 a 20 anos de prisão, no mínimo. Ela fez uma pausa. Isso te incomoda? Pensei nisso honestamente. Não, ele destruiu vidas por lucro. Ele precisa arcar com as consequências por isso. E você? Tem algum arrependimento? Arrependimentos? Refleti sobre a pergunta. Me arrependo de ter casado com ele. Me arrependo de não ter percebido quem ele realmente era antes. Mas de tê-lo exposto, disso não me arrependo nem um pouco. Algumas pessoas dizem que você foi longe demais, que deveria ter se divorciado dele discretamente em vez de destruir toda a família dele. Algumas pessoas nunca ouviram que são defeituosas, eu disse baixinho. Nunca foram humilhadas por alguém que amavam. Nunca viram o marido trazer outra mulher para o casamento. É fácil julgar a vingança quando você nunca precisou dela. Valeria assentiu com a cabeça. Acho que você salvou esta cidade de uma família que vinha prejudicando as pessoas há décadas. A investigação Barré já levou a reformas na forma como as licenças de construção são aprovadas. 3 funcionários da prefeitura renunciaram. O departamento de habitação está passando por uma revisão completa. Você mudou as coisas. Nós mudamos as coisas, corrigi. Você, eu, Ruth, os manifestantes, todos que se manifestaram. Não fui só eu. Após a entrevista, caminhei pelo bairro, passando pelos prédios que ainda estavam de pé, pelos pequenos comércios que ainda funcionavam, pelas famílias que ainda tinham suas casas. Crianças brincavam na rua. Um senhor idoso lia jornal sentado na varanda de casa. Uma mulher estendia roupa na escada de incêndio. Vida normal. O tipo de vida que Julian teria destruído sem pensar 2 vezes. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Daniel. Divórcio finalizado. Arabella e eu terminamos. Ela vai se mudar para a Califórnia com o que sobrou do dinheiro da família. Queria que você soubesse que agradeço por me dar a coragem de fazer a coisa certa e por me mostrar o que é força de verdade. Sorri e respondi por mensagem, obrigada por ter ficado entre mim e Julia naquela noite. Não vou me esquecer disso. Ao voltar para o meu escritório, passei por uma banca de jornais. A manchete de um dos tabloides dizia, não mais estéril, a mulher que derrubou um império. Eu costumava odiar essa palavra. Estéril. Parecia que ela me definia, como se fosse tudo o que eu seria. Mas agora eu entendia que ser estéril não tinha nada a ver com filhos. Julian era o estéril. Estéril de compaixão. Estéril de empatia. Estéril de decência humana básica. Eu era fértil em todos os sentidos que importavam. Fértil em ideias, em determinação, na capacidade de fazer crescer algo novo a partir das cinzas do que havia sido destruído. Renascendo das cinzas. Era esse o nome que eu havia dado à minha organização. Porque era isso que eu tinha feito.
Eu havia renascido das cinzas do meu casamento arruinado e construído algo melhor. 6 meses depois do baile de gala, eu estava no tribunal para a audiência de sentença de Julian. Eu não tinha planejado ir, mas Miriam me convenceu de que seria bom para encerrar esse capítulo. Então, sentei-me na última fila do tribunal, observando Julian enquanto ele comparecia perante o juiz. Ele havia emagrecido. Seu terno caro estava folgado em seu corpo. Seus cabelos estavam grisalhos nas têmporas. Ele parecia mais velho do que seus 35 anos. Seus advogados tentaram de tudo. Todas as manobras legais, todos os recursos, todas as táticas para ganhar tempo. Nada funcionou. As provas eram esmagadoras. O juiz leu as acusações: suborno, lavagem de dinheiro, fraude, conspiração, intimidação de testemunhas. A lista era interminável. Senhor Barré, disse a juíza, com voz fria e formal. Em meus 30 anos na magistratura, raramente vi tamanho desrespeito pela lei e pelo bem-estar alheio. O senhor usou sua riqueza e privilégios para prejudicar pessoas vulneráveis. Corrompeu funcionários públicos. Abusou da confiança que esta comunidade depositou em você. Julian permaneceu completamente imóvel, com um rosto inexpressivo. Tem algo a dizer antes da sentença? O advogado de Julian sussurrou algo para ele. Julian balançou a cabeça e deu um passo à frente. Sim, meritíssimo. Gostaria de dizer algo. O tribunal ficou em silêncio. Julian olhou ao redor da sala. Seus olhos encontraram os meus na última fileira. Por um instante, ficamos apenas nos encarando. Quero dizer... Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Sinto muito. Sinto muito pelas famílias que desalojei. Sinto muito pelas pessoas que magoei. Sinto muito por esta cidade. E sinto muito pela minha esposa, minha ex-esposa, Helena. Sua voz falhou um pouco ao pronunciar meu nome. Ela tentou me dizer que eu estava me tornando alguém que eu não queria ser. Ela tentou me mostrar que havia um caminho melhor, mas eu era arrogante demais para ouvir, ganancioso demais para me importar. E quando ela finalmente me enfrentou, tentei destruí-la por isso. Ele olhou diretamente para mim. Você nunca foi estéril, Helena. Eu é que estava vazio. Vazio de tudo que torna alguém humano. Tudo que torna alguém digno de amor. Você merecia muito mais do que eu. E sinto muito que tenha sido preciso perder tudo para eu perceber isso. Não respondi, não me mexi, apenas sustentei seu olhar. A juíza pigarreou. Senhor Barré, agradeço seu pedido de desculpas, mas desculpas não desfazem o mal que o senhor causou. O tribunal o condena a 18 anos de prisão federal, seguidos de 5 anos de liberdade condicional supervisionada. O senhor deverá pagar indenização a todas as famílias afetadas. O senhor deverá entregar todos os bens obtidos por meios ilegais. Os ombros de Julian caíram. Seu advogado colocou a mão em seu braço para ampará-lo. A sessão deste tribunal está encerrada. Os oficiais de justiça se aproximaram para levar Julian embora. Quando o conduziram para passar pela minha fileira, ele parou. Helena. Levantei-me e fui até ele. De perto, ele parecia ainda mais destruído. O homem confiante e cruel que me chamara de defeituoso havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém que finalmente entenderá o que havia perdido. Espero que você encontre a felicidade, disse ele baixinho. Felicidade de verdade. Aquela que eu fui tolo demais para te dar. Eu já tenho, respondi. Ele assentiu lentamente. Então, os oficiais de justiça o conduziram embora. Eu o vi partir, sem sentir nada. Nenhuma satisfação, nenhuma raiva, nenhum resquício de amor, apenas nada. Ele era um estranho para mim agora. Um homem que eu conhecera, que fizera escolhas terríveis e agora pagava por elas. Do lado de fora do tribunal, repórteres estavam à espera. Eles me bombardeavam com perguntas. Helena, o que você acha da sentença? Acha que a justiça foi feita? Algum comentário sobre o pedido de desculpas de Julia? Parei no topo da escadaria e olhei para todos eles. Todas aquelas câmeras, toda aquela atenção.
6 meses atrás, eles me filmaram fazendo um brinde que destruiu uma família. Agora, queriam minha reação às consequências. Julian Barré fez escolhas, afirmei claramente. Ele escolheu a ganância em vez da compaixão. Escolheu a crueldade em vez da bondade. Escolheu ferir pessoas por lucro. A sentença que recebeu reflete essas escolhas. Quanto a mim, estou seguindo em frente. Estou construindo algo positivo a partir dos destroços e espero que todos os envolvidos possam fazer o mesmo. E o perdão? Gritou alguém. Você o perdoou? Pensei nisso. Pensei muito nisso. O perdão não é algo que você dá porque alguém pede desculpas, eu disse finalmente. É algo que você faz por si mesmo para se livrar do peso que vem carregando. Então sim, eu o perdoo. Não porque ele mereça, mas porque eu mereço paz. Um ano após o evento de gala, o Phoenix Rising Advocacy Center havia crescido além de tudo que eu imaginara. Ajudamos 30 famílias a lutar contra despejos. Revelamos mais 2 esquemas corruptos de desenvolvimento imobiliário. Firmamos parcerias com outras organizações sem fins lucrativos para criar uma rede de apoio para comunidades vulneráveis. Ruth havia se tornado nossa diretora de relações com a comunidade. Rebecca havia entrado para o nosso conselho. Valeria nos consultava regularmente sobre investigações. Estávamos fazendo a diferença. Eu estava no meu escritório numa tarde quando minha assistente tocou a campainha. Helena, tem alguém aqui para falar com você. Ela disse que é algo pessoal. Quem é? Ela disse que seu nome é Isabelle. Eu não tinha visto Isabelle desde aquele dia no apartamento. Ela tinha tido bebê, uma menina. Miriam tinha conseguido processar Julian por pensão alimentícia, embora obviamente esse dinheiro agora estivesse retido no processo criminal. Mandei-na entrar. Isabelle entrou no meu escritório carregando um bebê nos braços. Ela parecia diferente de antes, de alguma forma mais velha, mais centrada, menos a garota extrovertida de antes e mais uma mãe cansada, porém determinada. Oi, disse ela suavemente. Desculpe aparecer assim do nada, mas eu queria que você conhecesse alguém. Ela virou o bebê para que eu pudesse ver seu rosto. Ela era linda. Cabelos escuros, olhos brilhantes. Não se parecia nada com Julian. Esta é a Sophie, disse Isabelle. Ela tem 6 meses agora. Ela é adorável. Helena. Os olhos de Isabelle se encheram de lágrimas. Vim agradecer. Seu advogado conseguiu acordo de pensão alimentícia para mim. Não é muito, mas é o suficiente. Agora posso sustentar a Sophie. Posso dar a ela uma vida boa. E isso é graças a você. Não precisa me agradecer. Sim, eu sei. Você poderia ter me deixado afogar depois do que eu fiz com você. Você teria razão. Mas, em vez disso, você me ajudou. Você ajudou minha filha. E eu preciso que você saiba que nunca vou me esquecer disso. Ela fez uma pausa, embalando Sophie suavemente. Vou voltar a estudar, continuou. Enfermagem. Quero fazer algo significativo com a minha vida. Quero que Sophie se orgulhe de mim. Que veja que a mãe dela é mais do que apenas a mulher que fez escolhas terríveis. Isso parece maravilhoso. Eu também. Ela respirou fundo. Vou testemunhar no julgamento de Rosalie e Robert sobre como eles me abordaram, como combinaram tudo com Julia. Seu advogado disse que isso pode ajudar a acusação. Isso é corajoso da sua parte. É o mínimo que posso fazer. Eles me usaram. Usaram você. Usaram todo mundo. E eu não vou mais ser usada. Depois que Isabelle foi embora, fiquei sentada à minha mesa pensando sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar quando chegam ao fundo do poço. Isabelle tinha sido cúmplice na destruição do meu casamento. Mas ela também tinha sido vítima da manipulação da família Barré e agora estava tentando consertar as coisas. Isso era mais do que a mãe ou a irmã de Julia estavam fazendo. Rosalie e Robert ainda lutavam contra as acusações, gastando milhões com advogados e alegando que não sabiam nada sobre as atividades de Julia. Arabella havia fugido para a Califórnia e se recusava a cooperar com os investigadores. Mas os julgamentos deles estavam chegando, e eu estaria lá para vê-los cair também.
2 anos depois do baile de gala, eu estava em um evento beneficente. Não para os Barrettes, obviamente. Era para o abrigo para moradores de rua da cidade. Eu havia sido convidada como palestrante para falar sobre meu trabalho de ativismo. Fiz meu discurso sobre o combate à corrupção e a defesa das comunidades vulneráveis, sobre como uma pessoa realmente pode fazer a diferença, sobre como o sistema pode ser mudado se um número suficiente de pessoas exigir isso. Os aplausos foram calorosos e genuínos. Depois, as pessoas vieram falar comigo, agradecer e contar suas próprias histórias de terem sido feridas por pessoas poderosas e de não saberem como se defender. Eu ouvi todas elas, dei meu cartão e falei sobre os serviços que oferecemos na Phoenix Rising. Helena. Me virei e vi um homem que não reconheci. Ele tinha mais ou menos a minha idade, olhos bondosos e um sorriso acolhedor. Desculpe. Eu te conheço. Não, nunca nos encontramos. Meu nome é Eric Small. Sou advogado de direitos civis. Tenho acompanhado seu trabalho com um grande interesse. Conversamos um pouco. Ele me contou sobre seus casos. Ele era especializado em má conduta policial e prisão injusta. Eu lhe contei sobre a Phoenix Rising e as famílias que havíamos ajudado. Estava pensando, disse-lhe quando a noite chegou ao fim, se você teria interesse em tomar um café qualquer dia desses. Tenho alguns casos em que acho que sua organização poderia ajudar. E, sinceramente, eu só gostaria de conhecê-la melhor. O que vocês fizeram para derrubar a família Barré foi incrível. Eu sorri. Eu gostaria disso. Trocamos números. Enquanto caminhava até meu carro naquela noite, percebi que estava feliz. Verdadeiramente feliz. Não porque eu tivesse destruído Julia. Não porque eu tivesse me vingado, mas porque eu havia construído algo novo, algo significativo, algo que ajudava as pessoas. A palavra estéril não me assombrava mais. Porque agora eu entendia que nunca tinha sido estéril. Eu estava cheia de vida, cheia de propósito, cheia da capacidade de crescer, mudar e criar algo belo a partir da dor. 5 anos depois do evento de gala, eu estava novamente em um tribunal, mas desta vez eu era quem estava testemunhando. Um novo caso, um novo incorporador imobiliário corrupto, uma nova família ameaçada de despejo. Mas desta vez, estávamos preparados. Tínhamos provas. Tínhamos advogados, tínhamos cobertura da mídia, tínhamos apoio da comunidade e vencemos. O juiz decidiu a favor dos inquilinos. O empreendimento foi bloqueado. A construtora foi multada e sujeita a sanções. Do lado de fora do tribunal, a família que havíamos ajudado me abraçou. Obrigada, gritaram, aliviados. Vocês salvaram nossa casa, disse a mãe. Como poderemos retribuir? Você não precisa me retribuir. Apenas ajude alguém quando tiver a oportunidade. Passe adiante. Eric estava me esperando no pé da escadaria do tribunal. Estávamos namorando há 3 anos. Ele era paciente, gentil e me apoiava em tudo que Julia nunca tinha sido. Mais uma vitória, disse ele, sorrindo. Mais uma vitória. Ele pegou minha mão enquanto caminhávamos até o carro dele. Estou orgulhoso de você. Você sabe disso, não é? Eu sei. E eu estava pensando, talvez seja a hora de falarmos sobre o futuro, sobre tornar as coisas permanentes. Parei de andar e olhei para ele. Você é? Estou dizendo que te amo, Helena. Estou dizendo que quero passar minha vida com você. Estou dizendo que, se você estiver pronta, se você quiser, eu gostaria de me casar com você. Casar. Essa palavra costumava me encher de alegria. Depois, passou a me encher de dor. Depois, não significava absolutamente nada. Mas agora significa possibilidade. Novos começos. Uma chance de acertar com alguém que realmente mereça. Sim, eu disse. Sim, eu me casarei com você. Ele sorriu e me beijou ali mesmo na calçada. E eu senti algo que não sentia há anos. Esperança. 7 anos depois do baile de gala, acordei num quarto de hospital com Eric segurando minha mão. Ela está aqui, ele sussurrou. Nossa filha está aqui. Colocaram-na em meus braços. Pequena, perfeita e linda.
Ela tinha os olhos de Eric, o meu nariz e uma vida inteira pela frente, repleta de possibilidades. Que nome devemos dar a ela? Perguntou Eric. Olhei para aquela pessoinha perfeita. Aquele milagre que os médicos um dia me disseram que talvez nunca acontecesse. Aquela prova de que Julia estava errado sobre tudo. Esperança, eu disse. O nome dela é Esperança. Porque era isso que ela representava. Esperança no futuro. Esperança no amor. Esperança de que as coisas quebradas pudessem ser curadas e que finais dolorosos pudessem levar a belos começos. Mais tarde naquele dia, depois que Eric foi buscar comida e o bebê estava dormindo, sentei-me sozinha com meus pensamentos. Pensei naquela tarde, há 7 anos, quando Julia me chamou de estéril, quando sua família o cercou, apoiando sua crueldade. Quando me senti completamente impotente sozinha. Pensei na raiva que me consumia, no planejamento, na vingança, na satisfação de ver o mundo dele desmoronar. E pensei em tudo que veio depois, o centro de apoio, as famílias que ajudamos, as reformas que conseguimos aprovar, a comunidade que construímos. Isabelle, que agora era enfermeira formada e namorava um homem que realmente a amava. Ruth, que se tornou uma defensora ferrenha dos direitos dos inquilinos em todo o estado. Daniel, que deixou a medicina corporativa e agora dirigia uma clínica gratuita em um bairro carente. Até mesmo Valeria, que continuou expondo a corrupção e acabará de ganhar um prêmio Pulitzer. Minha vingança não destruiu apenas Julia. Ela criou repercussões, ondas, mudanças que afetaram centenas de vidas. Valeu a pena? A dor, a humilhação, o risco. Olhei para minha filha adormecida. Sim. 1000 vezes sim. Porque essa dor me transformou em alguém mais forte, alguém melhor, alguém capaz de encarar o mal de frente e se recusar a recuar. Julian tentou me destruir chamando-me de estéril. Em vez disso, ele despertou algo em mim que mudou tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Aqui é o Julian. Sei que não tenho o direito de entrar em contato com você, mas soube do bebê. Parabéns. Você merecia ser feliz, Helena. Sempre mereceu. J. Encarei a mensagem por um longo tempo. Depois, apaguei-a. Alguns capítulos precisavam ser encerrados definitivamente. Sem olhar para trás. Sem conexões pendentes. Sem fantasmas do passado invadindo o presente. Olhei para Hope novamente, contemplando esse novo começo perfeito. Sua mãe já foi chamada de estéril, sussurrei para ela, por um homem que pensava que essa palavra poderia defini-la, limitá-la, destruí-la. Mas ele estava errado. Completamente errado. Porque olhe para você. Olhe para o que surgiu de toda aquela dor. Você é a prova de que fins podem se tornar começos. Que vingança pode se tornar justiça. Que uma mulher a quem disseram que não valia nada pode criar algo inestimável. Hope fez um pequeno ruído enquanto dormia. Um suspiro de contentamento. Sorri e a abracei mais forte. Há 7 anos, deixei um envelope em um jantar luxuoso que pôs fim às mentiras de Julia. Mas fez algo mais do que isso. Pôs fim às minhas mentiras também. As mentiras que eu contava a mim mesma sobre precisar da aprovação da família dele, sobre ser incompleta, sobre ser impotente. A verdade era simples. Eu nunca tinha sido estéril. Eu sempre tinha sido plena. Plena de força, plena de resiliência, plena do poder de destruir o mal e construir o bem. E agora, segurando minha filha nos braços, vislumbrando um futuro cheio de esperança, amor e propósito, eu entendi a verdadeira vingança. A melhor vingança não era destruir Julia. Era me tornar alguém muito melhor do que ele jamais poderia ter imaginado. Estava construindo uma vida tão plena e significativa que ele se tornou irrelevante. Estava provando que sua crueldade não me havia destruído. Pelo contrário, me tornará imparável. Sorri e fechei os olhos. Minha filha dormia tranquilamente em meus braços. A família Barré havia desaparecido, dispersa, presa, desonrada. Mas eu ainda estava aqui, ainda lutando, ainda construindo, ainda crescendo, ainda provando a cada dia que eu nunca fui estéril. Eu era infinita.